Então, pessoal, peguei essa Braslinca aqui com um amigo Damião aqui, vou mostrar para vocês os remendos que tem que fazer e já vou mostrando para vocês aí os detalhes. Esse é um carro de colecionador, então ele gosta muito desse carro, que é que faz os remendos aí tudo perfeito, tudo originalzinho. Então tem que ser uma funilaria fina aqui. Olha aqui essas partes aqui mesmo, olha. Aí o pessoal deu um barro aqui, queria matar o serviço do cara aí, mas com o tempo vocês veem que termina quebrando tudo de novo. Aí não adianta dar massa em cima de ferrugem que não vai aguentar. Isso aqui a gente tem que passar a lixadeira, tirar o desenho aqui certinho, colocar outra chapa aqui. Como é uma peça que tem várias viras, podemos fazer ela de duas vezes. Podemos fazer essa parte aqui, olha, vindo aqui, aqui e até aqui. E aqui faz o cravejamento dela certinho. Depois a gente vem com esse beiral aqui e craveja dando um acabamento. Porque essa quina aqui a gente pode soldar aqui com solda oxi-acetilênica. E aí ela fica fácil de dar acabamento, porque a solda vai ser aqui na quina, tem como a gente encher e corrigir isso aí. Para ficar só na solda. Quando tirar essa aqui, se a parte de dentro estiver ruim, a gente já faz também. Tem na porta aqui também, olha aqui, tem essas partes aqui da caixa de ar. Ele vai trocar essa caixa de ar. Essa parte de dentro não vende, tem que fazer ela, vou mostrar para vocês aqui. Então olha aí, essa parte de dentro aqui a gente vai fazer tudo na chapa 18. Esse acabamento aí tem que fazer tudo certinho para que encaixar a peça, ela cair certinho aí. Então olha para vocês verem que é um carro bem alinhado, olha. É um carro bem alinhado. Então esses carros ele dá uma boa reforma, basta saber fazer. Tem uns biquinhos nas portas também, olha. Então, fazer aqui um remendinho bem feitinho aqui, para dar um acabamento fino aí. Então é só essas pontas aí, não é aqueles remendão bruto, olha para vocês verem. Esse remendinho aqui também ele é interessante, olha. Essa quininha dele aqui, olha, ela vem até aqui. Neste caso aqui, deste remendo, nunca a gente faz essa parte aqui já com essa vira. A gente termina matando o acabamento. Então a gente faz essa parte de dentro. E depois a gente coloca um pedacinho dessa vira quando o remendo é grande. Se o remendo for pequeno e a curva for pouquinha, der para fazer essa curva da vira de dentro, a gente faz. Mas num caso desse aqui, supondo que esse remendo fosse aqui, o ângulo dessa curva aí não dá para a gente fazer esse beiral de dentro, ele não vai virar a frio, não vai virar. Então a gente faz esse remendo de fora primeiro e depois a gente bota só esse beiral de dentro, fazendo a solda na quina para a gente fazer o acabamento. Fica um acabamento fino mesmo, já fiz muito esse serviço aqui. E o pessoal não quer mais fazer esse serviço de solda. Então eu vim fazer aqui, olha também aqui, olha. Então eu vou fazendo e vou mostrando a vocês. Mostrar para vocês aí só essa primeira etapa aí. E depois eu vou mostrando a vocês. Não tem tanto remendo não, é mais esses remendozinhos pequenos. Mas como ele gosta muito do carro, nas D20 também acontece muito isso aqui. Às vezes deixa a carroceria folgada ou o cara vem e bate no fundo. Acontece muito isso aí, olha. Então essa caixa de ar aqui a gente compra a peça, ela vem feita. No caso aqui ela vem completa. Se caso não precisar colocar tudo esses contornos que vem até em cima, você vai cortar aquela parte que está melhor, deixando a maior parte possível do acabamento original do carro. Por exemplo aqui, olha, essa curva aqui original ela é bem mais perfeita do que essa curva da caixa de ar que a gente compra. Sempre tem algumas rugas na viradeira, não vira completamente. E já o original não, o original ele tem um acabamento 100%, então a gente vai dar preferência, a maior parte, deixar o original. Se a gente puder, melhor ainda. Então nesse caso aqui podemos cortar nesse ponto aqui, olha, que dá um bom acabamento aí. E aí se aqui tiver bom, não precisa a gente colocar essa parte de dentro, podemos cortar ela aqui também. Esse pé aí, da parte aí, entre o paralama e a porta, vocês podem cortar se caso esse daí tiver bom. Por exemplo aqui, ó, esse aqui tá bom, o original. Então o original, o acabamento é bem melhor. Então vamos cortar ele mais embaixo, deixando a maior parte original do carro, preservando cada vez mais. Entenderam? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha aí, tá vendo? Aqui a gente pode cortar, vir com ela aqui e deixar esse acabamento daqui. Agora quando tá podre essa parte daqui toda e precisa ir até em cima, é preciso a gente tirar essa parte daqui para vir soldando de dentro para fora para completar a estrutura do carro. Então agora eu vou fazer os recortes, vou tirar ela aqui, vou recortar aqui os cantos e colocar em cima dessa aqui para a gente medir mais ou menos a estrutura.
Aí faz os riscos, limpa a peça, coloca um pouco de fumaça nela, faz os riscos de novo e aí faz os recortes e tira ela, que ela é toda cravejada. A gente tem que tirar tudo na talhadeira aí, eu vou mostrando para vocês aos poucos. Então olha aí, eu já recortei ela aqui, deixando a maior parte original, como eu falei para vocês, para preservar cada vez mais a parte original. Agora eu vou riscar os cantos, aí eu tiro, limpo esse material aí da tinta, enfumaço um pouquinho, risco novamente para fazer os recortes, olha ali, olha. Aí prende ela com alicate, na hora de ajustar certinho, prende ela com alicate para dar um bom ajuste, para quando você cortar, ter um bom encaixe, não ficar espaço grande. É melhor, se caso você perceber que não vai dar um bom encaixe, você corte um pouquinho maior e deixe para tirar na lixadeira, que é para quando você encaixar, ela dá um acabamento bom, não fica uma parte muito larga para você soldar, que o acabamento vai ficar melhor ainda. Olha aí, olha. E sempre observando na hora de você soldar a abertura de porta, como é que está, tudo certinho na parte de baixo, que é para ficar o melhor acabamento possível. Então olha aí, olha, na hora de você for prender para cortar, depois que olha se está na quina certinho, que é para na hora que você cortar, porque se ela se ficar para cima um pouquinho e você cortar na hora de colocar ela na quina aqui, fazer o casamento aqui, vai dar uma diferença aqui, vai ficar mais ruim de soldar. Então procure prender a peça certinho na hora de você riscar. Olha. E agora você risque e procure cortar com o maçarico o mais certo possível, virando ele para baixo, olha, deixa a chama dele para baixo e vai cortando certinho aí. Se precisar passar a lixadeira, você passa, dá aquele acabamentinho para a peça encaixar no lugar. Depois que tirar essa aqui, a gente vai fazer primeiro a parte de dentro e aí depois a gente coloca essa estrutura aqui e sempre observando o alinhamento com a porta. Aqui o furo já deu certinho aqui, ó, então não vai ter erro. Se precisar fazer essa parte de dentro, você vai fazer essa parte de dentro, essa parte aqui, já certinho também para esse furo parar no mesmo lugar, para você encaixar isso aqui, der um bom acabamento e também para poder regular o paralama correto aí, na hora de regular. Aqui depois de colocar a parte de dentro, a gente vai fazer os furinhos e vir cravejando certinho, e ter o cuidado para ela não entrar. Olha, mantendo sempre esse acabamento aí certinho. Que antes, como vocês verem aí, tinha dado massa aí, feito um mau acabamento aí. Isso aí termina estourando. Então vou mostrar pra vocês aqui, olha, quando vocês for cortar os cravos aí com a talhadeira, ó, bate um pouco desse lado e depois bate um pouco desse lado, fica mais fácil. E se você ficar cortando só de um lado, você arrebenta a chapa ali e não tira. Então olha aí, retirei, como eu mostrei pra você, essa parte de dentro tá ruim. E essa parte que desce aqui também, olha. Vocês têm que ter cuidado na hora de fazer esse remendo não pode ser soldado aqui no piso. Se fizer isso aí, mata o acabamento do carro. E um comprador que gosta de observar isso aí, ele vai observar que esse remendo está soldado aqui no piso e mata o serviço do carro, isso aí mata o acabamento. Então esse remendo que desce aqui, ele vai fazer esse contorno aqui e descer. Então primeiro vocês vão fazer esse aqui, eu vou mostrar para vocês. A gente faz esse aqui e depois fica mais fácil fazer esse aqui. Esse aqui pode até recortar ele aqui, olha onde é que tá enferrujado, descer lá. E esse remendo aí é esse que desce aqui e faz esse pé aqui, olha, que pega no pé da caixa de ar também. Esse remendo que vamos fazer da parte do piso, ele vai descer, vai vir até essa ponta aqui, do mesmo tamanho aqui, olha, fazendo um acabamento aqui para fechar a caixa de ar. Vai vir esse acabamento aí e até aqui. Nessa parte aqui, olha, ele vem, sobe reto e faz só um beiralzinho lá, subindo até aqui, se caso precisar. Nesse caso aqui não vai precisar, então vou fazer ele já nessa quina aqui, ó. Mas se precisar vocês fazer até em cima, nessa parte de cima aí o pedaço do beiral é pequeno. Esse beiral largo aqui, olha, esse beiral largo para fechar a caixa de ar, só vem até aqui, esse pé aqui. Esse aqui eu vou ter que fazer o remendo nele também, que tá enferrujado. E aí depois que a gente fazer essa parte do piso, bota essa parte daqui fazendo um acabamento para ele fechar essa parte aqui, que é esse pé de lá. Ele vem até aqui, olha, esse reforço aí. E aí depois que a gente fizer essa estrutura, fecha a caixa de ar. Nesse caso aqui da Brasink, ela é dividida. Da D20 não é dividida. Da D20 ela vem até no final aqui. Essa aqui é dividida, tem essa parte aqui dos parafusos, essa parte aqui tá boa, não vai precisar fazer, só vou rebater ela aqui certinho e fazer a limpeza.
Então vou fazer esse remendo do piso aí, já vou mostrando pra vocês. Nesse caso ele achou parte dessa capa de dentro. Essa parte aqui eu vou cortar um pedaço dela para aproveitar. E vou fazer esse remendo aqui em duas partes. Que ele não vem completo, eu vou fazer essa parte daqui. Descendo ela aqui assim, olha. Colocar o remendo lá. Descer. E aqui, essa parte que veio, eu completo essa parte aqui, já vou mostrando a vocês. Então, a gente corta aqui, solda ele. E esse ainda é o do piso. Ele não pode ser soldado aqui. Ele vem e desce. Olha aí. Ele vem e desce. Muitas vezes dá para fazer ele completo. Dá para fazer ele de lá até aqui. Nesse caso não vai ser necessário fazer completo, porque eu mostrei essas partes para vocês aí, já veio. Então você... Pronto, olha aí, já cortei ele. Agora vou fazer esse pezinho daqui, olha. Esse pé aqui da caixa que eu mostrei para vocês. Se a parte estava ruim, eu vou fazer. Isso aqui é do suporte da gabine, né? Que pega o suporte de cálcio. O pé de gabine falado aí. Então vou fazer esse pedaço dele aqui que tá ruim. Tirar ele. Para deixar pronto aqui. Para fazer. Para colocar aí o remendo. Aí colocou isso aí, já coloca a parte de cá. Então aqui eu já coloquei esse remendinho na parte de dentro, olha. Agora é que vai vir esse daqui. E depois vir o complemento dessa parte aqui. Para só depois fazer essa capa de dentro. Na hora que for fazer isso aí, é necessário a gente escorar esse pé de gabine para ele não baixar e dar diferença na porta. Porque como a gente abriu lá aquela parte, essa parte aqui está praticamente solta e com o peso da porta ela afasta um pouquinho. Mas aí a gente escora essa parte. Pode escorar o esticador dessa parte aqui até esse ponto aqui para ele suspender um pouquinho e aí não fechar essa parte aqui. Se caso necessário, se vocês depois que fizerem aí perceber que o pé de porta abriu, porque nesse caso aqui teve que cortar tudo, pode soldar uma orelhinha de chapa aqui e uma orelhinha de chapa desse lado e colocar um encolhedor para fechar ela um pouquinho, que às vezes acontece, muitas vezes o carro abre um pouquinho aí. Então olha aí, quando colocando o remendo, ó, só pontilhamos ele, deixando ele certinho com a outra chapa. Porque ele estando certinho, o acabamento na soldagem fica melhor. Aí a gente vai correr uma solda aqui fora a fora. Vai ser melhor o acabamento nessa solda. Tudo que a gente pontilhou ele aqui, a gente vai pontilhar ele na base dele lá, olha. Naquele pé lá que eu falei pra vocês. A gente faz os furos, ponteia ele para essa parte ficar fixa. Para quando a gente estiver soldando, ela não ir levantando. Neste caso aqui, essa parte vai estar a baixar quando você está aquecendo a chapa. Escore ela com cálcio ou coloque um cavalete nela aí, até um macaco aí para escorar essa parte para não ficar descendo.